Olá a todos e a todas. Meu nome é Elton Cunha, sou diretor de Defesa Civil do município de Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina, né? Vice-coordenador do Colegiado Regional de Defesa Civil da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, ANVALE, e coordenador do Colegiado Estadual de Defesa Civil da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Hoje eu vou falar para vocês sobre colegiados estaduais e regionais como aliados na governança em proteção e defesa civil. Uma breve introdução, né? A governança e o compliance são os caminhos necessários para se ter o êxito primário na construção de políticas públicas de forma ampla e especificamente nas políticas públicas de proteção e defesa civil. Hoje está na moda a questão da governança e do compliance, mas precisamos compreender seu real significado e sua profundidade na administração pública, principalmente nas políticas públicas de proteção e defesa civil. Então, vamos partir do princípio, no caso, a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, né, no seu artigo 4º, que são as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no seu item 2, no que diz a abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. Nessa construção, nesse item, que se inclui um método sistêmico, é um conjunto de passos orientadores para se desenvolver representações de situações sistêmicas, a partir da realidade presente nas organizações. E a partir desse esclarecimento, buscar ações para se minimizar os efeitos de um problema complexo. É um fundamento imprescindível para a gente entender toda a ação desse item. Continuando o nosso artigo 4º das Políticas Nacionais de Proteção e Defesa Civil, né, no seu item 3, a prioridade de ações preventivas relacionadas à minimização de desastres. Isso é um item muito importante para que a gente possa fazer a abordagem de um sistema de compliance e também de gestão de governança. Ações preventivas, na própria lei diz que elas são prioritárias. E a mitigação de um desastre está intimamente relacionada a ações preventivas. Você não faz mitigação sem prevenção. Então, a gente tem que entender toda essa área de contexto para que a gente possa tomar algumas ações no que vai vir desenrolar depois, né? E continuando no seu artigo 4º, que são as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no artigo 6º, a participação da sociedade civil, que é imprescindível. Aí a gente entra num outro contexto, porque não se faz proteção e defesa civil sem a participação da sociedade civil. Isso é aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Então, continuando na Lei 12.608, né, no seu artigo 5º, que são os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no seu item 16, que é orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situações de desastre e promover a autoproteção. Né? Eu quis incluir esse item justamente para termos a compreensão de que não basta ter apenas a prevenção, sem a preparação. Então, são dois itens diferentes que a gente tem que ser abordados de formas diferentes para que a gente possa fazer uma construção de uma política nacional. Isso, mais uma vez, a inclusão da sociedade civil nesse contexto. Como as dificuldades podem gerar oportunidades, né? Sempre temos dificuldades de forma geral nas ações de políticas nacionais de proteção e defesa civil. Aí tivemos a criação dos colegiados regionais, né? A ANVALE, que é a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, foi caracterizado como o primeiro colegiado de defesa civil criado em Santa Catarina. Nós abrangemos 7 municípios, né, que são Barra Velha, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, São João do Taperiú, Corupá e Xireder. E assim, em 2008, foi criado nosso colegiado. Aqui está uma representação geográfica do nossa regional, né?
do Colegiado de Defesa Civil, Barra Velha sendo o único município do litoral. Aqui está nosso logo do colegiado, né, com a representação básica do triângulo laranja e do fundo azul, né, com a situação geográfica. Então, o Colegiado de Defesa Civil da Vale foi instituído em 30 de novembro de 2007, né, com o objetivo de promover a articulação das ações de defesa civil dos municípios do Vale do Itapocu. Foi reativado após demanda gerada na primeira Conferência Regional de Defesa Civil e Assistência Humanitária do Vale do Itapocu, em fevereiro de 2010. Sua importância reside na possibilidade de unificação do cadastro de informações e equipamentos disponíveis em toda a microrregião, otimizando-se a capacidade de resposta de todos os municípios em caso de situação de emergência. Então, nós atacamos em ações estratégicas, táticas e operacionais, né? Estratégicas para planejamento de curto, médio e longo prazo, envolvendo os interesses micro-regionais, né? Porque cada município a gente sabe que tem uma característica única. Então, devemos ter uma legislação e instruções normativas abrangentes, mas respeitando a individualidade de cada município. Ações táticas que são representadas ao nível gerencial, para que haja o gerenciamento e a conclusão dessas ações estratégicas. E a operacional, no que se diz respeito à resposta aos desastres. É interessante a gente entender que nosso colegiado regional da Anvale, ele agrega o GRAC, né, que é o Grupo de Reações e Ações Coordenadas, um GRAC regional, isso só contando com o colegiado. Aí temos também os COREDEX, né, que são os coordenadores regionais, que estão diretamente ligados à Defesa Civil do Estado, né, e assim buscamos, através desses colegiados, ações e universalização das leis municipais em relação à proteção e defesa civil, tentando ao máximo alinhar com todos os municípios as mesmas diretrizes e leis, como falei anteriormente, respeitando cada região. Aqui está um exemplo que eu posso dar para vocês, né, da Lei de Ajuda Mútua, que é a Lei número 1123, de 11 de novembro de 2011, que foi a primeira lei regionalizada de ajuda em caso de desastres a nível estadual, onde qualquer ação que uma prefeitura da nossa região necessitar em caso de desastres, ela pode contar com recursos humanos e equipamentos de todos os municípios da região. Isso é um grande ganho, porque não há mais necessidade de aprovação da Câmara de Vereadores ou a questão de responsabilidade fiscal, né, junto à Controladoria, né? Então, é um ganho de velocidade muito grande. É como se fosse uma grande defesa civil regionalizada, onde todos os coordenadores, no caso, em situação de um município ocorrer o desastre, ele pode contar com todos esses coordenadores municipais na ajuda, né, na gestão do risco e do desastre. Aí temos também a Federação Catarinense dos Municípios, com a recém-criado colegiado estadual de defesa civil, né, que abrange todos os colegiados regionais de defesa civil do estado de Santa Catarina. Então, no nosso caso, que não apenas no caso dos colegiados regionais, eles ficam apenas no nível estratégico, tático e operacional. Nós atuamos apenas no nível estratégico. Como atuamos em todo Santa Catarina, em todos os 295 municípios, é importante frisar a nossa atuação para não houver concorrência institucional, né? Não estamos aqui para concorrer com ações junto aos colegiados regionais, nem com a Defesa Civil de Santa Catarina. Estamos aqui para agregar, né, e ganhar corpo e força para que possamos desenvolver políticas públicas de proteção e defesa civil. No caso do colegiado estadual,
A gente também faz preposição de leis. A gente articula junto aos municípios e à própria Defesa Civil ações que possam ser facilitadas nas ações de resposta e de reconstrução. Além que o nosso foco é prevenção e preparação da comunidade, né, catarinense. Com isso, como eu falei anteriormente, né, proposição de leis, decretos e instruções normativas, trabalho de articulação e integração, né? Não se faz integração sem detalhe, né? Não se faz integração sem articulação e vice-versa, né? E inserção cultural, isso é importante a gente entender porque na nossa filosofia entendemos que a população faz parte do processo e não é algo à parte. Então precisamos colocar a população, o cidadão, junto no processo para que haja uma efetividade. Então, não se faz política pública, como eu falei anteriormente, sem a ação da população junto. Claro, diante dessas situações, muitos municípios eles também têm um problema de falta de dinheiro, a questão financeira. Isso acarreta problema na maioria dos municípios do Brasil. Mas uma ferramenta a mais que os colegiados regionais e o estadual pode incluir seriam os consórcios, né, intermunicipais, que já agregam agregam os colegiados e principalmente a federação e associações regionais. Esses consórcios, que são estritamente gerais e usados de forma para compra de materiais, compra de serviços que beneficiam uma região ou até todo o estado. Isso é uma ferramenta importante porque há muitos problemas de gestão, até falta de profissionais junto a profissionais de proteção e defesa civil, junto a uma gestão pública, né? Ou até mesmo a falta de profissionais adequados a essas cadeiras, e o colegiado ele vem justamente para reforçar a necessidade da profissionalização e também que se faça valer a Lei 12.608. Né? Se o município ele tiver alguma dificuldade nesse ponto, ele pode recorrer ao colegiado regional e colegiado estadual, além do, claro, a Defesa Civil de Santa Catarina, que é bem atuante nesse sentido. É isso aí. Eu deixo meus contatos aqui, né, para quem quiser aprofundar a questão do colegiado. Né, a gente fica à disposição e espero ter respondido os questionamentos que vocês tenham sobre a questão de colegiado. Muito obrigado.